Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje tô repleto, carregado de assunto, muita coisa pra falar mesmo. Temos aí, ó, só pra você ter uma ideia, o São Paulo vai encarar agora o Bahia. E o Crespo, ele deu uma entrevista bastante contundente, bastante pesada ali, e tem muito o que falar aqui, sinceramente. Eu acho que vale bem a pena, e o São Paulino, ele pode acreditar agora que tudo acabou, mas nem tudo acabou não. Tem coisa pra extrairmos de bom, pelo menos após a entrevista do Crespo. O São Paulo tem uma boataria aí, não sei, salário atrasado e tal, mas tem umas informações divergentes. Eu vou te contar o que saiu a princípio na mídia, mas que talvez não seja tão pesado assim, da maneira que colocaram. O jornalista Diego Kifuri, ele exagera, sabe? Se ele exagerou agora numa maneira que ele conduziu o São Paulo ser roubado pelo Palmeiras e depois o Palmeiras ser garfado ali pelo Flamengo. E eu vou mostrar pra vocês as imagens, pra você entender o que está acontecendo e como o São Paulo, esse sim, é o que luta contra tudo e contra todos. O São Paulo sim luta contra tudo e contra todos e o negócio já perdeu o limite. E quero falar também sobre o Reinaldo, muitos torcedores pedindo o lateral esquerdo de volta. O cara tem números assim, assustadores na maneira positiva e é uma coisa impressionante. E o São Paulo fica na berlinda depois de mandar o Reinaldo embora e mostrar que a culpa talvez não fosse do Reinaldo. Tem tudo isso, mas separei um monte aqui. Sistema de 3 zagueiros, o Ferreirinha, tem muita coisa pra nós discutirmos no vídeo aqui de hoje. Beleza então? Beleza então. Então chega nesse like aí também, né? Dá aquela moralzinha, chega nesse like aí e se inscreva aqui no canal. Vem comigo e faça parte desse time que só cresce, essa família que só cresce aqui, beleza? Tamo junto, valeu. Dá engasgada aqui. Olha só. O São Paulo foi lá pra Mirassol ontem e passou vergonha, né? O São Paulo fez uma partida das piores da história. O Mirassol poderia ter ganhado de 5, 6-0 tranquilo, que seria justo, muito justo. E o São Paulo, ele demonstra uma total falta de vontade de jogar bola. Falta vontade pra esse time aí. A diretoria do São Paulo é a pior coisa que já aconteceu? Sim, é a pior coisa. É a principal culpada? Sim, indiscutível. Péssimo trabalho do Casares, que vai ganhar a coroa de pior presidente da história. Eu só quero falar isso pra não achar que eu tô passando pano pra diretoria, porque é o contrário. Eu sei que o São Paulo ele melhora assim que trocar essa diretoria. Agora, vamos sair do lance de diretoria e falar do futebol que o São Paulo proporcionou pro seu torcedor. É uma vergonha, tá? É inaceitável, é inadmissível. Jogadores assim como o Tapia e o Lucas não conseguiram ver a cor da bola. O Marcos Antônio tenta ao lado do péssimo Bobadilla, que foi ontem, não é um péssimo jogador, mas ontem foi péssimo. Mailton, Mike, Enzo, todos horrorosos. A zaga abaixo da crítica, muito abaixo da normalidade, abaixo da crítica. Entram Alisson e Luciano, era melhor que não entrassem. E o pior em campo, disparado, foi Hernan Crespo. Disparado. Crespo foi o pior em campo, assim, tranquilo. Não trocou. Quando trocou os jogadores era 6 por meia dúzia. Sai Mike e entra Mailton. Sai Marcos Antônio e entra Alisson. Sai Tapia e Lucas, entram Rigoni e Luciano. Então ele não trocou nada do jeito de jogar. Foi tão horroroso o Crespo, mas tão horroroso, ridículo, que o Crespo ele conseguiu sair no primeiro tempo com 2-0 pro Mirassol e voltar pro segundo tempo com o mesmo time, demonstrando que estava feliz com o que estava vendo. Esse terceiro zagueiro, o formato, a tática de 3 zagueiros, já ninguém aguenta mais olhar ali no São Paulo. Sai o time com 3 zagueiros, o torcedor começa a desligar a televisão, que começa a querer ir embora e desistir de uma vez por todas do São Paulo. É uma tática fraca, péssima, horrorosa, que não demonstra nenhum tipo de respiro, nenhum tipo de melhora, nenhum tipo de evolução, e o Crespo morre abraçado com ela de uma maneira assim vexatória, talvez demonstrando uma falta de repertório do técnico. Uma pena, realmente. Mas o Crespo, quando vai dar entrevista, ele traz umas questões ali que eu acho que foram muito positivas, cara. Ele demonstra que o São Paulo não está abandonado, que esse time aí levou o São Paulo a acreditar em Libertadores, esses mesmos jogadores e o técnico Crespo, e que ele acha que pode melhorar é um detalhe. O que me chama a atenção não é o pensamento positivo ou a fala positiva. O que me chama a atenção é que o Crespo tinha jogado a toalha na última entrevista coletiva contra o Grêmio. Ali o Crespo joga a toalha total. Ele deixa claro que ele tá, dane-se, vou sair daqui mesmo, esse time aqui não é pra mim, e coisa e tal, sabe? As falas...
é isso mesmo, não dá pra extrair mais e coisa e tal. Ele tava desanimado. Essa que é a verdade. O Crespo estava desanimadaço na última coletiva. Ontem, pelo contrário, fala gritando, fala com uma voz ali imponente, fala com confiança e que vai melhorar e que deu tudo errado mesmo e que é só uma fase que está ruim. Achei isso positivo. Mas o que eu mais achei positivo foi ele falar que vai fazer a autocrítica e a autoanálise. Então ele fala, precisamos, eu e jogadores, comissão e jogadores, comissão técnica, né, fazer uma autoanálise e uma autocrítica. Ele chama de meia-culpa. Então eu achei que pelo menos isso. Então o São Paulo ele perde o Ferrarese pro jogo contra o Bahia, mas ele deve tirar agora esse sistema horroroso de 3 zagueiros. Não dá pra ter Mailton, Mike, Cedric, Enzo, Wendel, são laterais que não passam do meio campo. Acho que o Mike e o Mailton é muito prematuro fazer uma análise. Eles estão pegando ali o barco não tá nem afundando, ele tá afundando, pegando fogo e tá um dinossauro pisoteando o barco. Então, assim, não é que tá fácil também pro Mike e pro Cedric, pro Mailton. Eles podem melhorar, claro que podem. Mas hoje, você cobrar desses dois caras aí, do Mailton e do Mike, dá até dó, não dá? Sinceramente, uma coisa é o Wendel, que jogou na Europa, uma coisa é o Cedric Soares, que jogou na Europa, caras de seleção. Aí você cobra mesmo. Os caras têm experiência pra dar a volta por cima e jogar muito mais. Agora você olha pro Mike, da base não dá nem pra cobrar. Sempre um bom jogador, né? Hoje não consegue ver a cor da bola. E o Mailton é a mesma coisa, veio da Série B, Chapecoense. Ele era artilheiro da Chapecoense, assistência. Chegar no São Paulo, Deus nos acuda desse aí, não dá pra cobrar o Mailton. Sabe, eu vi gente falando, esse Mailton, puta lixo, como é que trouxe? Calma. Calma também que não é por aí, né? Não é um lixo, tá todo mundo jogando igual um lixo. Aí você vai descredibilizar todos os caras do São Paulo? Acho que não é por aí também. Então o Mailton tem um pouco de passação de pano, tanto o Mailton quanto o Mike. Quero esperar, ver mais. Quero ver na boa também, né? Com o Lucas Moura jogando bola, o Caleri cabeceando e o Mike se consegue ou não cruzar, o Mailton. Vamos ver, tem que esperar. Agora, pelo menos com essa meia-culpa aí, o São Paulo pode melhorar. Tirando o sistema de 3 zagueiros e principalmente, acho que voltando um cara igual o Ferreirinha, né? O Crespo tá dando uma mancada tremenda aí com o Ferreirinha, hein? Ele ontem coloca Rigoni e Luciano, não tira 3 zagueiros, então só com 2 atacantes, que é o Lucas e o Tapia. E depois coloca Rigoni e Luciano. Assim, ninguém conseguiu ver a cor da bola e o Ferreirinha tá fora. Tomara que o Crespo diga aí amanhã que o Ferreirinha ficou fora por causa de condição física, que ele não tinha condição de jogo, que era alguma coisa que nós não estávamos sabendo, porque tá muito ridículo. Olha só, pra você ver como tá ridículo, deixa eu mostrar pra vocês na tela aqui agora. Eu vou colocar aqui a tela da tabela do Brasileirão e você vai olhar pra tela aí... Now. Olha aí, ó. O Bahia, que é o nosso próximo adversário, ele goleou o Grêmio. Foi 4-0, né? E aí ele está com 46 pontos ali, igual o Botafogo, que é a nossa vaga ali, né? É 46, é quinto, sexto. É o que o São Paulo precisa pegar. Então ficou muito difícil. O São Paulo tá com 38. E ele tem ali 2 mais 6, são 8 pontos para empatar com o Bahia e Botafogo. Ficou muito difícil, ficou muito duro. O São Paulo tem que ganhar do Bahia a qualquer custo. Mas Fluminense joga hoje, Vasco joga hoje, pode passar o São Paulo. É Fluminense e Vasco, né? Então não vai ter os dois aí pontuando, talvez um ponto para cada um. E tem também o Red Bull Bragantino que joga fora, mas é com o Juventude. Então o Juventude que tá basicamente rebaixado, o São Paulo pega esse... O São Paulo pode ser ultrapassado aí por Vasco e Bragantino também hoje e acabar a rodada em 10º colocado, né? Então fica muito duro de pensar. Ainda bem que pelo menos o Corinthians já jogou, o Grêmio já perdeu, né? O Ceará já perdeu e o São Paulo fica ali com os 38 pontos. É muito difícil. Tem que rezar agora para começar a abrir vaga na Libertadores. Volta pra cá. Tem que torcer, rezar para começar a abrir vaga em Libertadores aí, porque senão sem chance. Sem chance mesmo. E agora eu quero já passar direto pro vídeo para mostrar o Juca Kfouri, como que ele coloca a coisa aqui. Você pode ver aqui, ó, vou até mostrar aqui na tela, foi essa página aqui do Sport Steward, né? Sei lá quem que é aqui, Sport Studart. Ele fala assim, ó, vocês ainda se surpreendem, tá vendo aí, ó? Deixa arder, chorar, espernear, fazer bico e dar o pezinho, e bater o pezinho. Olha aqui, se liga só na história. Vou abrir a imagem. O Juca Kfouri, jornalista ali do UOL, né? Ele coloca uma matéria assim, ó. Virada histórica do Palmeiras faz velório no São Paulo. Isso em 5/10.
Essa virada histórica do Palmeiras, ela foi a vitória mais roubada da história do mundo, que o São Paulo, ele passou ali um sufoco com a arbitragem. Ele perde para a arbitragem, onde o Palmeiras deveria ter um cara expulso, e também o São Paulo teve um pênalti claríssimo não marcado. E o Kfouri, ele ignora os fatos e ele coloca que o Palmeiras fez uma vitória histórica, né? Pelo menos na charge, na tirinha aqui. Você fala, Juba, mas leia a matéria aí, né? Beleza, então. Vamos ver a tirinha agora de ontem. Aí ele vai fazer a tirinha de ontem. E ele coloca: empurrar pode. Ele é irônico aqui. Naquele lance que o cara do Flamengo empurra, o Gustavo Gomes faz o pênalti não marcado pela arbitragem e ele é irônico colocando: empurrar pode. Então, ele, sendo irônico, ele fala: a arbitragem empurra o Flamengo à vitória. Então, aqui ele não fala de uma vitória heróica do Flamengo, né? Ou de uma virada heróica, começou o Flamengo ganhando, né? Mas ele não coloca uma vitória heróica do Flamengo como ele colocou do Palmeiras e São Paulo. Ele simplesmente questiona aqui a arbitragem e coloca a arbitragem como grande pivô da vitória do Flamengo diante do Palmeiras. Volta pra cá, então. Então, você viu aí que a coisa, o buraco é muito mais embaixo, né? O São Paulo, esse sim, luta contra tudo e contra todos. Na minha opinião, o que o Juca Kfouri fez aqui é uma sujeira sem tamanho, sem precedentes. Um cara que, sei lá, se dá pra você até questionar o caráter de um ser humano assim. Porque ele é um cara corintiano. Então, qual que é o real interesse dele? Ele quer que o Palmeiras ganhe, o Flamengo ganhe? O fato é que ontem ele defendeu o Palmeiras, questionando a arbitragem que levou o Flamengo até a vitória. Ele ignora Arrascaeta e Pedro, que fizeram uma partida ali inacreditável. Infelizmente, eu assisti esse jogo. O Gustavo Gomes, uma partida incrível. O Flaco Lopes bem, aquele outro Vitor Roque bem. O Palmeiras tá muito forte mesmo. Não dá pra discutir, tá muito forte. O zagueiro Fux lá vacilou pra caramba, né? O Pedro sambou pra cima do cara e acabou com o Flamengo, com o Palmeiras. Agora, a verdade é que o Palmeiras é um time muito forte. E o Flamengo é mais forte ainda. É impressionante com a Arrascaeta joga de bola, o Pedro é impressionante. Então ele ignora todos esses fatos quando ele coloca que a arbitragem decidiu o jogo. E eu acho que ele pode ignorar. Não tem problema ele colocar a arbitragem, levou o jogo no braço aí e ganhou. Tudo bem. Agora, por que quando é com o São Paulo, ele faz exatamente o contrário? Por que com o São Paulo, ele chama de vitória histórica do Palmeiras e só considera o campo e não a arbitragem? Os jogadores, os técnicos e não a arbitragem. Então isso aqui pra mim é um desvio gravíssimo, e eu não considero que isso aqui seja por mera casualidade. Eu não considero que seja uma falta de atenção. Eu considero que quanto mais o São Paulo estiver nas traças, nos escombros, nas cinzas, morto pra um cara igual esse aí, é o ideal. Vicari, lembra do Vicari falando com o Dorival Júnior? Como assim o Dorival vai pro São Paulo? Porra, o Dorival era um cara que... Eu sei que muito São Paulino abraça essa onda midiática, essa bosta que a mídia fala do Dorival, muito cara abraça essa ideia aí. Eu não sei por que abraça, mas o Dorival Júnior, ele tinha sido campeão da Copa do Brasil e Libertadores com o Flamengo, antes de vir para o São Paulo. Ele tinha feito um trabalho incrível no Ceará. Ele tinha sido campeão de Copa do Brasil, acho que com o Palmeiras, com o Santos, né, com o Santos. Então ele já era um cara multicampeão, mas naquele momento que ele veio para o São Paulo, ele era um cara que tinha acabado de conquistar Libertadores e Copa do Brasil no Flamengo e foi demitido de uma maneira das mais bizarras do mundo. O São Paulo pega esse treinador, o campeão atual da Copa do Brasil e Libertadores, e traz pra cá. Quando o São Paulo traz o Dorival, a mídia, como um Vicari da vida, cai matando. Nossa, como pode? Tá? Os caras caem matando. Uma outra moça, não lembro o nome dela, nem quero saber, que eu não quero briga, mas assim, começa a detonar o Dorival, falando que ele é um lixão. E agora nós vimos o Dorival ser escurraçado da seleção brasileira, num ambiente onde o Ancelotti toma uma virada do Japão, histórica também. Sabe? Então assim, o próprio Ancelotti, se ele chamasse Dorival Júnior, ele teria sido martelado por essa mídia que despedaçou o Dorival quando ele estava na seleção. Uma seleção que está enraizado alguns problemas ali. O Dorival, ele pode ganhar a Copa do Brasil agora pelo Corinthians, sendo que ele já eliminou o Atlético Paranaense, que nos eliminou, e eliminou o Palmeiras, que era o bicho papão da Copa do Brasil. Então, assim, é um técnico tão maior do que o galera coloca, é tão maior do que a galera fica pintando aí, que dá até dó desses caras da mídia. Mas quando eu vejo
O que fizeram com o São Paulo quando o Dorival veio e o que fizeram agora, que o Juca Kfouri acaba de fazer com o São Paulo em relação ao jogo contra o Palmeiras e a discrepância moral, a discrepância verbal ou escrita em relação ao Palmeiras e Flamengo é algo chocante. Isso aqui é chocante. É inacreditável mesmo. Realmente eu não me conformo que o negócio desse foi colocado ali à prova. Eu não me conformo, honestamente. Então o São Paulo ele precisa demais, cara. Demais agora do Crespo, dos jogadores, ele precisa muito. Existe aí uma questão que o São Paulo estaria devendo dinheiro de imagem, né? Desde maio para alguns jogadores. Falaram em coisa de 100 milhões de reais. E depois está sendo desmentido que não chega nesse valor, mas que deve um pouquinho de direito de imagem sim, o salário está pago, mas o direito de imagem não, que aí é muito maior o valor e tal. É gravíssimo. Não pode mais atrasar salário, mas essa diretoria de São Paulo é a pior coisa que já aconteceu no mundo. E é uma diretoria que veio recentemente tentar colocar pra gente que teve um superávit, que diminuiu a dívida geral e coisa e tal. É a narrativa do fracassado que tenta sempre puxar a sardinha pro lado dele e mudar o discurso, mudar assim o holofote. Nós estamos olhando hoje com olhos para um superávit, para uma dívida menor, mas na verdade tá devendo salário, sabe? Tipo assim, muda a conversa aí. É muito duro. E aí o Reinaldo acabou com o São Paulo ontem. O Reinaldo, ele em 30 segundos de jogo, ele dá uma assistência, né, contra o São Paulo e o Mirassol faz 1-0. Depois o Mirassol sofre um pênalti, o Reinaldo pega a bola e bate, converte ali com extrema qualidade. Depois disso, tem outro pênalti que o Reinaldo poderia bater de novo e fazer 2 gols e 1 assistência. É um número assim alarmante. Acabou que ele deixou um outro cara lá bater, o cara era um atacante que precisava fazer gol, tava há 1 ano e meio sem marcar, ele de benevolência, de dó, ele deixa um cara bater um pênalti e o cara faz o gol. Só que o Reinaldo, ele estava com 10 gols e 4 assistências antes do jogo contra o São Paulo. Ele acaba a rodada agora com 11 gols e 5 assistências. Ele tem números melhores do que o ataque inteiro do São Paulo junto. Tirando André Silva, Luciano, Ferreirinha, Rigoni. Tô melhor que todo mundo junto, cara. Como pode uma coisa dessa? É uma coisa inacreditável, sinceramente, é inacreditável. E aí muitos São Paulinos começam a pedir o Reinaldo de volta. Você vê a partida que o Enzo Dias fez e ver a partida que o Reinaldo fez, o Reinaldo é 1000 vezes melhor, né? E é um cara que ficou 13 anos no São Paulo e não conseguiu se destacar, demonstrando que o São Paulo tem problemas internos seríssimos e que o buraco é muito mais embaixo, tá muito feio. Então essa diretoria do São Paulo deveria renunciar. Não dá mais porque eles são incompetentes e precisam renunciar imediatamente. Com relação a Reinaldo vir para o São Paulo, acho sim um ótimo jogador hoje, mas um retrocesso se o São Paulo contratar. Tem que ter criatividade e ir encontrar o próximo Dagoberto, o próximo Diego Lugano, o próximo Aloysio Chulapa, sabe, caras que quando vieram pro São Paulo, não eram aquela pompa toda e aqui fizeram história. É isso que eu gostaria do São Paulo para agora e não ir buscar o Reinaldo, porque as voltas de Oscar, por exemplo, Hernanes, Pato, talvez não tenha dado super certo e eu acho que o São Paulo precisa de ares novos. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!